Olá, meu nome é Fábio Berclean, eu sou jornalista. Eu estou aqui com o diretor de política de classe do Simpait, o Luiz Alexandre de Farias, e a gente vai conversar sobre um curso que ele acabou de fazer no Centro de Formação Internacional da OIT em Turim, na Itália. Então, Luiz Alexandre, vamos começar aqui falando sobre isso. Me conta o que é esse curso de formação lá no Centro de Formação Internacional da OIT. Bom, muito obrigado pelo convite, agradeço a você, Fábio, agradeço meus colegas, auditores fiscais de trabalho, associados do Simpait ou não, que estão acompanhando esse podcast, que espero que seja o primeiro de uma grande série. A gente sabe que esse tipo de comunicação, Fábio, é a comunicação contemporânea, né? O vídeo podcast, em que a gente tem muita agilidade, muita liberdade para falar de uma maneira informal, uma maneira tranquila, que chega nas pessoas que tem que chegar, né? Mas então vamos ao nosso tema, né? Eu acabei de chegar aí do treinamento, de um treinamento de 2 semanas, muito intenso, no Centro de Formação da OIT em Turim. E eu acho que o que vale a pena dizer primeiro é o que é, né? O Centro de Formação da OIT de Turim, que é um campus que eu só posso usar uma palavra, ele é maravilhoso. Região bonita? Bom, fica no Piemonte, né, uma das regiões mais bonitas da Itália, no pé ali dos Alpes italianos, quase divisa com Suíça, quase divisa com a França, numa das cidades mais lindas da Itália, né, a primeira capital da Itália, que é Turim, né, uma cidade que, além de ser enquadrada ali pelos Alpes, ela é uma cidade que tem uma arquitetura belíssima, né? Em que domina ali a mole antonelliana, que é a Torre Eiffel de Turim, né? Então é uma cidade belíssima. E o campus da Organização Internacional do Trabalho, do Centro de Formação Internacional, ele fica numa área relativamente nova de Turim, que foi fundada em 1961, com a comemoração dos 100 anos da unificação da Itália. Olha, né? Que interessante. Então, era uma área nova na época, na década de 60, longe do centro, e nessa área em que teve a comemoração dos 100 anos, justamente em Turim, que é a primeira capital da Itália unificada, houve a construção, esses pavilhões em que houve uma exibição internacional. E após a finalização dessas comemorações, a Organização Internacional do Trabalho, que vinha desde 1919, né, fundada em 1919, e sempre teve uma relação muito forte com a Itália, com o governo italiano, um grupo da OIT teve uma ideia a ideia de implementar uma ideia que já era antiga, que era de um centro de formação do pessoal da Organização Internacional do Trabalho. Centro de treinamento, um centro de difusão de conhecimento e de capacidades para o pessoal da OIT. Em 1964, junto com o governo italiano e junto com o governo da cidade de Turim, e junto também com uma grande parte do movimento sindical, Turim é uma cidade fortemente sindical, como se fosse lá, vamos mal comparando, uma São Bernardo da Itália, né? Por quê? Porque Turim tem na veia, pulsa no sangue essa coisa sindical, por causa da presença de grandes empresas ali, a Fiat ali, Federazione Internazionale di Automobili di Torino, né? A Fiat ali. Então, a Turim recebeu, num dos prédios, o Palácio del Lavoro, desses pavilhões aí, o centro de formação da OIT em Turim. Então, a gente está falando de 1964. Tá. O primeiro... Há 60 anos. Fez exatamente 60 anos, eu estava lá durante as comemorações dos 60 anos do centro. O centro, ele é muito pujante, ele é muito... existe uma presença de gente do mundo todo ali. Então, o tempo todo você está ali no centro, você está cruzando com diplomatas, com ministros de Estado, com técnicos de todos os governos, com muitos dirigentes sindicais não só dos trabalhadores, mas também dos empresários.
muita gente do terceiro setor que trabalha com a intermediação de mão de obra, com capacitação das pessoas, né, capacitação dos trabalhadores. Então é um centro muito rico nesse sentido, né? O campus em si, ele já é uma pérola ali na beira dos maiores rios da Itália, que é o Rio Pó. Então é um campus todo com tecnologia verde, né? Ele tem 0 de emissão de gases de efeito estufa desde 2018. Então essa é uma pegada muito forte dentro do centro. Então você está lá, você está o tempo todo exposto a essa questão do desenvolvimento sustentável. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você foi vereador por esse assunto. Como é que você enxerga? Isso lá é muito presente nas discussões, essa questão de sustentabilidade? Como é que está esse assunto lá? A questão do direito do trabalho, né, que o Centro de Formação ele é feito, devotado principalmente ao direito do trabalho, aos direitos sociais, ao direito da classe trabalhadora e da produção, né? E dos governos que intermediam esse tripartismo, né? Mas o tempo todo se fala também que esses assuntos eles são um só, né? A sustentabilidade ambiental e a justiça social, elas não podem e não são dissociadas. Uhum. Então aí já vem um pouco do spoiler do que foi o curso. O curso, ele o treinamento, ele pretendeu apresentar para aqueles 22 treinandos, entre eles eu, um currículo mínimo, básico e muito abrangente para a formação do que seria um inspetor do trabalho ideal para o sistema internacional. E esse inspetor do trabalho, ele não adianta ele ter só as capacidades para saber fazer uma boa inspeção do trabalho, uma inspeção técnica, uma capacidade de melhorar o ambiente de trabalho, se não tiver também uma visão ambiental. Foi um tema que, para mim, foi uma novidade em Turim, que nós também somos inspetores de ambiente, porque o ambiente do trabalho também tem que ser um ambiente sustentável, um ambiente que não colabore com a degradação do meio ambiente da mãe terra junto. Então tudo isso é muito na veia ali, desde o sistema de iluminação do campus até o tratamento de água, a utilização da água dentro do campus, tudo é muito bem pensado, né? Dentro do sistema da Organização das Nações Unidas, em todos as agências da Organização das Nações Unidas, esse tema da sustentabilidade ambiental e da justiça social, eles estão presentes. Ah, que legal. É muito legal, é muito lindo. Te muda muito internamente, sabe? Você sai transformado de uma experiência dessa de 2 semanas. E tem tudo a ver com a sociedade atual, né? Também porque os trabalhadores mais conscientes também vão exigir esse tipo de ambiente para trabalhar. Você pode ver que isso se você acompanhar, por exemplo, só falar rapidinho disso, toda a história da Amazon, por exemplo, como foi a importância dos funcionários, os colaboradores, para mudar toda essa política de descarte. Sim. E de lixo ambiental. Bom, você sabe melhor do que eu. Não, eu te digo mais, tem temas que você imagina que não sejam correlatos. Um ambiente de trabalho livre de assédio moral, por exemplo, de excesso de carga de trabalho, de assédio sexual, de discriminação, tem tudo a ver com o descarte responsável do lixo gerado pela produção. Então, e é interessante, esse curso trouxe um elemento que para mim, volto a dizer, foi novidade, como esses assuntos, eles andam em paralelo. Tá? Andam em paralelo. Não é só o direito do trabalho técnico. Você tem que ter uma visão holística do ambiente, do meio ambiente de trabalho como parte do grande meio ambiente da Terra. Olha, é muito interessante. Demais. E deve ser muito enriquecedor, né, para o trabalho de vocês. Ah, sim. Agora, fazendo um paralelo aqui, como é que você acha que o Brasil tá preparado para isso? Acho que caminhamos, né? Eu posso falar um pouco daquele pequeno nicho
do qual eu posso ter algum tipo de interferência, que é a inspeção do trabalho, né? Eu acho, Fábio, não tenho certeza, principalmente depois dessas 2 semanas de intercâmbio, mais do que curso, né? Eu acho que houve um intercâmbio muito forte ali com inspetores de todos os cantos do mundo, inspetores como eu, que fazem a mesma coisa que eu e os meus colegas aqui. Eu tenho certeza que a inspeção do trabalho brasileira está muito bem posicionada perante o Concerto das Nações. Ela é muito bem comparada, tá? Que os meus colegas entendam bem. Comparada com as inspeções do trabalho dos outros países, ela é muito melhor capacitada, ela é muito melhor equipada ainda e valorizada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de pagamento desses servidores. De remuneração. Aliás, é uma das grandes curiosidades que os meus colegas de outros países tinham, era de como a inspeção do trabalho brasileira conseguiu alçar dentro do país, dentro do nosso país, uma das remunerações mais prestigiadas, né, dentro de todas as categorias do serviço público, né? E aí, quando tinha essa curiosidade por parte dos outros inspetores que vinham conversar com a gente, eu dizia que, olha, saibam por que eu estou aqui. Eu estou aqui, não fui enviado pelo meu governo. É justo que os governos também mandem os seus inspetores para fazer o treinamento lá, mas eu fui enviado pela minha entidade sindical, né? Pela organização de trabalhadores dos meus colegas inspetores do trabalho, no caso, os inspetores do trabalho de São Paulo, através do Sindicato Paulista, dos auditores fiscais do trabalho. Eu fui enviado, patrocinado pelos meus colegas, pelo meu sindicato, para estar aqui. Então, a gente só consegue manter essa valorização por parte do governo brasileiro. Nós somos uma categoria federal, né? Por causa da nossa organização de trabalhadores, da nossa organização sindical, da pressão que a gente faz diuturnamente para que a gente continue sendo valorizado, que a gente melhore a nossa capacitação, que a gente melhore os nossos subsídios, que a gente melhore os equipamentos que estão, principalmente os equipamentos tecnológicos que estão à nossa disposição. Então, não é por acaso. Não é por acaso. Essa nossa valorização está muito ligada à nossa organização como categoria de trabalhadores, de operários do direito do trabalho. Interessante, bem bacana. Vou aproveitar que você tocou nesse tema, que você foi escolhido, patrocinado. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo de você chegar até a Turim. O processo foi um processo seletivo, feito através de um edital do próprio sindicato estadual, Sindicato Paulista dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINPAIT, que em fevereiro de 2024, quando teve notícia da realização desse curso, né, formadores para inspetores do trabalho, colocou aí na rua esse edital. E esse edital, o pressuposto para que os associados, era um edital voltado apenas para os associados do SINPAIT, o pressuposto para que os associados se candidatassem a essa única vaga que o SINPAIT ia disponibilizar, era que esse auditor ou essa auditora participasse de treinamentos de formação de colegas através da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, na nossa escola de formação, tanto de formação inicial quanto de formação continuada. E também que dominasse o idioma do curso, né? Que o curso foi todo desenhado no idioma inglês. Então, lançou-se esse edital, os associados se inscreveram nesse edital e o critério principal para a seleção foi número de cursos ministrados para colegas auditores fiscais do trabalho através da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. E nesse ponto eu estou desde 2019 na Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, formando em várias edições do curso
de combate ao trabalho análogo de escravo, numa modalidade muito inusitada, Fábio. Aliás, uma modalidade que foi muito, no início foi vista com muita reserva pelos colegas, que é a modalidade EAD, ensino à distância. Sim. Tá? Eu estou te falando de um período que já estamos no período de pandemia, né? Começo de 2020, e que era impossível fazer formação presencial. E a questão orçamentária também começou a apertar muito a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, no sentido de ter muita dificuldade para você levar até Brasília ou ir para as regionais para formar colegas auditores fiscais do trabalho em combate ao trabalho análogo de escravo. Então, eu e um outro grupo de colegas da Escola Nacional desenhamos um curso que seja totalmente à distância, com parte síncrona e parte assíncrona, para formar colegas auditores fiscais do trabalho. É um grande desafio, imagino. Extremamente difícil, porque você está lá na telinha do Teams, ou na telinha do Zoom, só que com algumas novidades, aí, com algumas criatividades, que é a criação de cenários virtuais dentro do Zoom e dentro do Teams, criação de equipes também virtualmente, e a parte prática, basicamente voltada para a parte prática. Então, simulação de operações de combate ao trabalho análogo de escravo remotamente, através das ferramentas tecnológicas de remota. Então, você tinha cenários virtuais, você tinha personagens com figurino e com cenário, tudo digital, com roteiro, personagens reais, pessoas, atores reais, atores, auditores fiscais do trabalho da equipe, simulando uma operação real de resgate de trabalhadores submetidos a trabalho análogo de escravo. Tá? Então, uma ação com planejamento, começo, meio e fim. Bom, colocamos essa loucura para rodar e a aceitação foi incrível, a aceitação foi muito grande. Hoje, dentro do catálogo de treinamentos da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, é um dos treinamentos mais bem avaliados. Os colegas, eles têm uma adesão e um nível de engajamento e de preparo, tanto que eles saem desse curso e vão para o interior resgatar trabalhador de situação análoga de escravo. Então, voltando um pouco para Turim, não vamos fugir de Turim, eu tenho aí uma carga muito grande desde 2018 de cursos ministrados, muitos colegas formados, eu e os meus colegas da ENIT dentro desse curso. Então, por isso eu tive aí o privilégio de ser selecionado e patrocinado. Né? É um curso caro, porque é um curso que a OIT ela até fornece algumas bolsas, mas a maior parte das bolsas são para os países mais pobres, os países com uma inspeção do trabalho menos organizada. Então, o Simpait aí teve que arcar com esse sponsor aí, com esse patrocínio da minha ida até o curso de formação. Não, perfeito. Agora vamos falar um pouco do curso, dessa dinâmica, o que acontecia lá, como é que foi na prática. Você falou agora que você ensina via EAD e você estava em loco aprendendo ali com uma série de tecnologias, eu vi as fotos também, a gente fez uma matéria pro Elo, né? E me conta um pouco como é que funcionou lá, qual que era a dinâmica do curso? Você com 20, mais de 22 pessoas ou com você eram 22? Do mundo inteiro lidando ali. Quem eram? 21 mais eu, mas gente do mundo todo, inspetores do mundo todo. E todos, à exceção de um dos colegas do curso não era auditor, ele era só formador. Ele era um professor universitário que trabalhava no país dele apenas com formação. Todos os demais, e te digo mais, Fábio, quase 100% dos formadores dos nossos professores eram colegas. Inspetores do trabalho, auditores fiscais do trabalho de vários países do mundo, inclusive do Brasil. Um dos formadores era brasileiro, Dr. Lumbreiras, que hoje está na Hungria, na OIT. Então, era um curso de inspetor para inspetor. Então, ninguém ali, e isso fez parte do processo de seleção feito pelo próprio
centro, pela própria IT. As pessoas que foram selecionadas, eu inclusive, teríamos que ter 2 qualidades principais. Primeiro, ser auditor de chão de fábrica, Tá. de conhecimento da inspeção do trabalho no chão de fábrica, na rua. E 2, ser formador. Ser também um multiplicador para colegas dentro da inspeção do trabalho. Então, todos ali eram pessoas já formadas, já muito experimentadas, tanto dentro da inspeção do trabalho, quanto da pedagogia, da andragogia de formação de adultos, formação continuada e formação inicial de inspetores do trabalho. Então, não era um ambiente de iniciantes. O conteúdo do curso, Fábio, todo ele era basicamente um conteúdo padrão básico e muito abrangente para a formação do que seria, do que é na visão da OIT, a formação daquele inspetor do trabalho ideal para o mundo contemporâneo. Tá. Né? Então, não existe mais a ideia da especialização, apenas da especialização. A especialização ela pode acontecer na nossa vida profissional, na nossa carreira de inspetor do trabalho. No entanto, para que você saia à rua, exige-se ali um conteúdo mínimo, padrão e abrangente. E é esse conteúdo mínimo, padrão e abrangente, no qual nós nos debruçamos dentro dessas 2 semanas. Esse conteúdo foi dividido em 17 módulos. Esses 17 módulos passam por todas as capacidades desse inspetor do trabalho ideal, né? Principalmente muito focado na questão dos direitos fundamentais do trabalho, segundo os pressupostos da Organização Internacional do Trabalho. Então, o conteúdo, o conteúdo material, nós conhecíamos, eu e os 22 e os 21 colegas que ali estavam, e os formadores conheciam muito daquilo. Então, não foi um curso para passar esse conteúdo, mas para ter acesso a esse material de formação, material pedagógico para transmitir para os demais colegas. Então, era um curso quase que mais de pedagogia para adultos do que para conhecimento da matéria. A matéria nós já conhecíamos. Então, aí eu já entro na prática na resposta. O curso ele tinha muito esse conceito de troca de experiências. O formador, ele estava ali mais como um facilitador. Ele mostrava o conteúdo, apresentava o conteúdo e falava o que esse conteúdo diz para a realidade do seu país, do inspetor do trabalho do seu país. E aí era brainstorm. A maior parte do tempo do curso era de brainstorm. E isso é muito legal, porque não fica aquela coisa unilateral. Eu sei, você não sabe, eu transmito e você aprende e fica o conhecimento bancário, né? Eu fico depositando conhecimento. Não, todo mundo ali sabia, inclusive os formadores. O formador é teu colega. Né? Ele talvez tenha um pouco mais de experiência na parte pedagógica, mas a parte material ele conhece tanto quanto você. Então, então o tempo todo era troca de experiências. Olha, no meu país a gente faz assim. Mas no meu país faz assim. Será que não é interessante vocês fazerem igual? Então, dentro de todo o currículo, a gente usou essa metodologia. Uma parte pequena, expositiva por parte do formador. O material é esse. Se vocês quiserem formar o inspetor de vocês, o material está aqui. Como é que é no país de vocês? Vamos conversar, vamos trocar experiência para saber como é que a gente pode harmonizar e fazer melhor e usar a experiência de um país para aplicar no outro país. Então isso foi... Muito enriquecedor, né? Imagino. E aí entrou a parte mais das matérias, né? Então, por exemplo, a gente foi desde o mais específico, discutir os modelos de inspeção do trabalho, respeitando cada país, né? A organização de cada país. Então, discutimos os modelos. Então, o conteúdo era muito abrangente, ele podia ser aplicado em qualquer realidade de qualquer país.
Então, teve essa questão, eu preciso até da colinha, porque o material é tão... Então, houve essa parte de introdução, né, da inspeção do trabalho, a Convenção 81 da CLT. Nós somos uma categoria... 81 da OIT, né, Convenção 81. Nós somos uma categoria, Fábio, que hoje tem uma regulamentação internacional, né, que é através da Convenção 81. Então, discutimos o material da Convenção 81, como que o material da Convenção 81 poderia ser passado principalmente para os inspetores iniciantes, aqueles que ainda estão em formação, né? Isso foi uma discussão super rica. Políticas e planejamento da inspeção, né? Como que acontece no teu país, como que acontece no meu país, como que acontece na própria OIT, no laboratório de administração da OIT, para se pensar na inspeção do trabalho aplicada no mundo todo. Então, esses 17 módulos, a gente ia cada dia ou cada período aprofundando isso e fazendo brainstorm para conseguir transferir as tecnologias, as boas práticas de cada país para os outros colegas que não tinham acesso, né? O detalhamento das estratégias, houve um dia em que só falamos de estratégias, né, para promoção de compliance, porque muitos países... O compliance, ou seja, a adequação à legislação trabalhista, ele é algo que une as inspeções do mundo todo, porque nem todas as inspeções do trabalho têm o poder punitivo, como tem o modelo da inspeção brasileira. Então, muitos dos inspetores do trabalho, eles não têm a parte do enforcement, de exigir, através da punição, a regularização. Ele só tem a capacidade de... autuar. Não de autuar. Ele não tem capacidade de autuar. Ele tem só de aconselhar, de orientar, de acompanhar, fazer visitas de acompanhamento. Então, é a parte do compliance. Mas isso é funcional? Desculpa a minha vergonha. Para o modelo brasileiro, isso não é suficiente. O inspetor do trabalho brasileiro tem que ter essa capacidade também, mas muitas vezes a força punitiva, o poder de polícia, o enforcement também é necessário. Agora, né? uma curiosidade, só fazendo uma pequena pausa aí, uma pausa não, só para a gente... Isso eu achei interessante, até para ilustrar para o público, né, para os auditores aí que estão nos ouvindo. Como é que... Existe uma percepção, uma comparação entre a auditoria do país, do Brasil, com os de fora, esses que você teve relacionamento? No sentido da dificuldade que é ser um auditor no Brasil, por exemplo, onde o trabalho análogo à escravidão é algo muito corriqueiro? Se existe uma comparação... Ou uma comparação, ou algo, uma curiosidade, ou uma incredulidade, por exemplo, ou não? Incredulidade... Não, eu acho que é meio parecido, sabe? As dificuldades são muito, muito parecidas. A percepção que a sociedade tem, que o empresário tem do trabalho, é muito parecido. Tá. Eu acho que tanto que um dos módulos foi justamente as capacidades emocionais do servidor, né? A psicologia aplicada, a psicologia, as capacidades emocionais, o comportamento, a parte comportamental aplicada na inspeção do trabalho. Tá. Como ela é importante para que você tenha sucesso numa inspeção. Como você capacita um inspetor em capacidades emocionais, em capacidades psicológicas, para que ele execute bem a parte da parte técnica, né? Essas dificuldades, a percepção da sociedade, a incredulidade da sociedade, a falta de confiança, às vezes, da sociedade na sua inspeção do trabalho, ela é um problema... Mas é um problema mundial. Isso também é um problema do movimento sindical, né? Os trabalhadores, eles se afastam cada vez mais. É uma tendência. O mundo está cada vez menos... O mundo do trabalho é cada vez menos sindicalizado. E tem cada vez mais aversão também à intervenção do Estado nas relações do trabalho. E esse curso mostrou como o Estado, através da inspeção do trabalho, não pode sair desse jogo. Senão vai predominar a barbárie. Isso está claro
para a Organização Internacional do Trabalho que a Inspeção do Trabalho ainda tem um papel primordial para a garantia, principalmente dos direitos fundamentais do trabalhador, da pessoa do trabalhador. Se o Estado sai, vai acontecer a barbárie. Por isso que o sistema internacional se preocupa, através da Organização Internacional do Trabalho, da formação desse inspetor do trabalho com o básico da capacidade, né, para intervir ali nas relações de trabalho. Perfeito. E aí os demais temas, né, a cooperação, as cooperações, as parcerias que o inspetor do trabalho pode lançar mão durante a sua inspeção, né, a interface com os sindicatos, com o terceiro setor, com outros órgãos públicos. Houve uma tarde toda só de discussão desse tipo de colaboração, né? Um tema muito interessante que gerou muita discussão foi o módulo que falou de tratamento, como o inspetor do trabalho deve se comportar com grupos vulneráveis de trabalhador. E aí eu tive acesso a um grupo de inspetores do trabalho que trouxeram uma realidade que não é a realidade nossa, que eles muitas vezes são mobilizados pelos seus governos para fazer trabalho de polícia migratória. O que é isso? É ir até a empresa e identificar os imigrantes clandestinos. Poxa. Clandestinos. A própria palavra clandestino já é uma palavra pejorativa. Sim. Né? Que diminui a figura do trabalhador. Né? E o curso foi justamente na contramão disso tudo. Né? A identificação do trabalhador não nacional, migrante, que é super explorado. O migrante, não raramente, ele é muito mais explorado do que o trabalhador nacional, porque ele tem uma vulnerabilidade a mais, né? Ele não tá documentado, ele é clandestino. Né? Uhum. Então, aí nesse ponto, eu posso dizer que eu e os meus colegas, havia mais 3 colegas brasileiros que foram participar do curso pelo governo. Aí nós tivemos muita capacidade de passar uma expertise que nós somos muito avançados, né? Que é a questão justamente de atendimento, acolhimento, resgate, tá? E recomposição do status de direitos humanos daquele trabalhador que foi resgatado. Então, aí eu acho que o nosso grupo ali, o grupo da Inspeção do Trabalho Brasileiro, cresce, porque nós temos muito material acumulado de inspeção, de acolhimento e de punição também. Né? Punição de quem explora a criança e o adolescente, de quem explora o imigrante, o trabalhador não nacional, quem explora o trabalhador empobrecido, submetido à condição análoga de escravo. Então, aí o professor passava aquela matéria inicial, como que deve ser o atendimento a essas populações vulneráveis, e aí nos grupos de discussão a gente tinha muito material para aportar ali, para enriquecer e, inclusive, para passar para os colegas mesmo. A gente passou muito material ali. Estamos passando ainda, depois de finalizado o curso, algum colega lá do curso falou, como é que é feito o resgate lá do trabalhador na colheita da cana, de açúcar lá no interior, como é que vocês fazem? No garimpo, eu tenho um garimpo aqui no meu país, a gente também tem trabalhador submetido a tráfico de pessoas, como é que vocês fazem o atendimento? Passa o material para a gente. Então, você criou ali dentro desse curso uma rede de colaboração que foi muito, muito, muito enriquecedora. Né? E aí, mais caminhando para a parte de avaliação, Fábio, esses 17 módulos, eles tinham ali um 17º módulo que era o terror ali dos treinandos, que era o módulo final, que era a avaliação. Esse módulo de avaliação, o último dia ele era reservado para que nós treinandos fôssemos avaliados e pudéssemos ser certificados, recebemos certificados para sermos capacitados para dar esse treinamento em qualquer lugar do mundo para inspetores do trabalho.
desse currículo, né? Esse currículo de formadores de inspetores com efetividade, né? E com capacidade. Então, esse 17º dia era o terror. O tempo todo, desde o primeiro dia, as pessoas já estavam ali preocupadas, angustiadas, ali conversando na hora do café. Ai, como é que a gente vai fazer isso? Porque a avaliação era justamente dar uma aula para os colegas sobre um dos temas que foi discutido, né? E aí o tema que eu escolhi ali foi justamente o que eu trabalho hoje, que não é mais na rua, não é mais com trabalho análogo de escravo, mas é com discriminação, combate ao assédio, né? Assédio moral e sexual. Desde o início eu sabia que eu ia falar desse tema, eu ia dar uma aula para os meus colegas no último dia e ser avaliado pelos professores sobre esse tema, uma aula num tema que é novo, é bastante recente, a gente pode dizer, aqui no Brasil, né? Dessa temática de promoção da igualdade no trabalho, respeito à diversidade dentro do ambiente de trabalho, combate ao assédio moral, combate ao assédio sexual, combate à discriminação no ambiente de trabalho, discriminação racial, discriminação em razão de gênero. E eu escolhi esse tema e preparei essa minha aula, que foi um pulo do gato ali, que eu acho que me salvou porque você tem que dar uma aula numa língua que você não exatamente domina, não é a tua língua do dia a dia, né? Em inglês, para um grupo de colegas que são experimentados, não são neófitos, não são conhecem o tema. Então você não pode fazer qualquer bobagem, falar qualquer besteira. E aí no 17º dia, eu fiz uma aula que foi uma aula inspirada no que eu vinha fazendo nos grupos da ENIT, da Escola Nacional, que é a simulação. Eu não dei exatamente uma aula expositiva, eu simulei o planejamento, a execução e a finalização de uma auditoria de um caso prático, um caso que ocorreu aqui em São Paulo, que eu fiz com uma colega minha, a Lívia Ferreira, também associada do Simparte. Um caso numa churrascaria de São Paulo, em que houve um caso terrível de assédio sexual de trabalhadoras dessa churrascaria. Um caso que teve bastante repercussão midiática, inclusive. Então, o que eu fiz? Eu peguei o caso prático, eu já tinha desenrolado o caso, né? Eu e a minha colega Lívia. Então, omitindo os nomes, eu criei lá no centro de formação, através dos PowerPoints, cenários virtuais. Então, por exemplo, o primeiro cenário virtual, Fábio, era o nosso escritório lá da Superintendência Regional do Trabalho, em que a gente estava reunido, nós, auditores, que íamos fazer o planejamento da ação, como que a gente ia conduzir essa ação, começo, meio e fim, né? Uma ação super delicada, envolvendo mulheres em situação vulnerável, mulheres que tinham sofrido assédio sexual. Como fazer essa abordagem sem ser invasivo, sem expor as vítimas ou as potenciais vítimas. Fizemos todo esse planejamento. Os colegas que estavam tendo a aula entraram dentro da aula, ou seja, também foram inspetores que teoricamente iam participar da operação. Então a gente também perguntava. Eu escolhi uma colega lá para ser peguei lá uma voluntária para ser a minha colega de fiscalização, e eles também participavam de como é que a gente vai fazer esse planejamento e tal e tal. Aí o segundo cenário, a churrascaria, o restaurante, a cozinha do restaurante, com os trabalhadores, abordando os trabalhadores, como que se abordava a entrevista, como que se simulava a entrevista. Fizemos a simulação das entrevistas ali. Depois, a volta até o escritório com a equipe. Olha, os achados foram esses, tal. A gente tem que ir por aqui, a gente pode punir por aqui. É aquela pessoa que precisa ser retirada dentro do ambiente de trabalho, ele que é o foco do assédio, não sei o que mais.
e a parte final, que é a reunião com os representantes da empresa para passar o resultado da auditoria. Então foi prático, como todo auditor adora, né? A gente é do mundo da prática, a gente não é da teoria, a gente é ali do chão de fábrica, né? Do chão do restaurante. Então foi muito bacana. E o feedback depois, os treinandos fizeram a mesma coisa, a maior parte deles fizeram essa parte mais explanativa, expositiva, e eu fiz essa parte de simulação e o feedback foi incrível, foi bem bacana. Eu acho que a gente conseguiu inspirar, Fábio, dentro dessa parte de capacitação, esse modelo, que é o modelo de ambientes simulados. Uhum. É você treinar o inspetor em ambientes práticos, ambientes em que ele vai ter que desenrolar, ele vai ter que tomar decisões, né? Não só na teoria, ele vai ser exposto ali a condições reais em que ele vai ser pressionado a seguir um caminho ou outro caminho, e vai errar bastante, né? Mais do que acertar, e é no erro ali que ele vai aprender. É muito interessante. Canésimo, foi muito bacana, muito interessante. Legal. Agora, em relação dá uma cortada aí que eu perdi o fio da meada aqui. Vou voltar já. Eu quero falar da parte de que você agora, então, você está apto a disseminar esse conteúdo? Sim. E como isso vai se dar? Eu espero que eu continue a fazer esse meu trabalho, o trabalho que eu já venho feito dentro da escola, né? Dentro da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que é algo que eu tenho pessoalmente um carinho imenso, né? Eu estou fazendo esse ano que vem, né? 30 anos de inspeção do trabalho. E hoje eu tenho com muito carinho a vontade de disseminar conhecimento, as cabeçadas que eu dei nesses 30 anos aí, os aprendizados que eu tive esses 30 anos. Da parte de trabalho análogo de escravo, eu fiquei 13 anos ou na coordenação ou na subcoordenação do grupo da equipe de São Paulo de combate ao trabalho análogo de escravo. Hoje eu estou no grupo de discriminação e de igualdade, promoção de igualdade, combate ao assédio. Eu espero, dentro da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, continuar esse trabalho agora com um aporte maior desse curso, que trouxe várias ferramentas de informação que o curso proporcionou, ferramentas de comunicação, para poder repassar isso para os colegas. A gente está na iminência, Fábio, de receber aí 900 novos inspetores do trabalho que vão ser aprovados pelo Concurso Nacional Unificado. E vai ser um desafio imenso. Nós, 3.000 auditores hoje, nem 3.000, formarmos 900. A gente vai ter um aporte grande de mão de obra que precisa ser treinada, precisa ser formada, precisa ir para a rua. Em quanto tempo será que vai? Não sabemos ainda como é que vai ser o desenho dessa formação, mas a gente precisa correr, porque nós já somos muito poucos, então a gente precisa muito dessa mão de obra na rua, essa mão de obra no lugar que ela precisa estar, que é junto ao trabalhador, para melhorar, garantir ambiente de trabalho digno, ambiente de trabalho decente, ambiente de trabalho livre de trabalho análogo de escravo, de trabalho infantil, de riscos de vida, riscos à segurança desse trabalhador, trabalhador exposto ao assédio, à discriminação, à diferenciação salarial em razão de gênero. Precisa dessa gente em campo o mais rapidamente possível. Então eu espero que eu ainda seja uma pessoa ali importante, eu e os meus 3 colegas que também foram da Inspeção do Trabalho Brasileira, que fomos para esse treinamento, possamos continuar disseminando isso, usando essas ferramentas, usando essa tecnologia, usando inclusive, a gente perdeu o preconceito, graças a Deus, do ensino à distância. O ensino à distância tem o seu valor, ele tem possibilidades inúmeras ali para você realmente conseguir preparar alguém para ir a campo,
Tá? Eu tenho essa convicção. Eu te falo por conhecimento de causa dentro do curso de Trabalho Análogo de Escravo. Você, tendo a capacitação correta, você consegue ir a campo sim. Tá? Então eu espero que a gente consiga fazer isso não só para esses 900 novos, essa capacitação inicial, mas ainda na formação continuada, né? A minha ideia, pelo menos a minha ideia de auditor ideal, é que a gente consiga não capacitar os 900, mas capacitar os 3.000, pelo menos para os eixos fundamentais de proteção ao trabalho, entendeu? No mínimo, essas questões que são aquelas mais prementes. E os desafios do mundo moderno, né? A uberização, preparar um auditor para fazer as auditorias da gig economy, da uberização, de toda a quarteirização, quinteirização que a gente vive no mundo do trabalho. Então a gente tem das inúmeras fraudes que ainda povoam o mundo do trabalho, a gente precisa ter esse auditor minimamente, esse inspetor minimamente formado nessas searas. Perfeito, ótimo. Agora, Luiz Alexandre, você como diretor do Simpait, além de ser educador, inspetor, auditor fiscal do trabalho, como diretor do Simpait também, do sindicato que cuida dos auditores, né? Me conta um pouco agora os próximos passos, além desse curso de formação que você participou, promovido pelo Simpait por meio desse sorteio. O que mais que o Simpait pode trazer para a auditoria fiscal do trabalho de benefício ao longo desses próximos anos? Fábio, eu só penso numa coisa. A gente precisa sensibilizar os nossos auditores fiscais do trabalho, os nossos servidores, de que ser auditor fiscal do trabalho não é uma linha de chegada, é uma linha de partida. Isso a gente vai colocar como premissa principalmente para os novatos que estão vindo, mas também para aqueles que já estão na carreira. É impossível você pensar numa inspeção do trabalho efetiva, moderna, contemporânea, bem remunerada, valorizada, se não houver organização desses trabalhadores e organização sindical. Então, paralelamente a esse trabalho de formação, eu quero também passar para os meus colegas, tanto os que já estão na ativa quanto aqueles que virão, que a filiação aos sindicatos, à nossa organização sindical, e nós temos uma organização sindical mista, né? Nós temos entidades sindicais dos auditores fiscais do trabalho estaduais, o Simpait é um deles, é um dos mais antigos, né? E nós temos um sindicato nacional também que briga diuturnamente pela nossa valorização. Isso é uma premissa, por isso que eu falo que é uma linha de partida. Você tem que não só se filiar à entidade sindical, participando, colaborando, inclusive financeiramente, para o financiamento desse sistema sindical, como participar da vida sindical, colaborar com a vida sindical, participar de assembleia, saber o que o teu sindicato faz, tá? Fazer parte do dia a dia dessa vida sindical, cobrar do seu sindicato, fiscalizar as contas do seu sindicato, como que o sindicato está aplicando o seu dinheiro, tá? Por quê? Porque senão nós não vamos ter não só a valorização, a continuidade da nossa valorização do ponto de vista financeiro, como também da nossa capacitação de tornar a nossa categoria, manter a nossa categoria na elite do serviço público brasileiro. Você não consegue isso só com remuneração. Você consegue isso com desenvolvimento técnico, desenvolvimento das capacidades desse servidor. E o sindicato, nem sempre o Estado brasileiro vai conseguir dar para a gente tudo aquilo que a gente precisa. Se ele não for cobrado e se nas lacunas do Estado brasileiro o sindicato não entrar, inclusive com isso, com patrocínio, para enviar um associado do sindicato para ter contato com inspeções do trabalho de outros lugares do mundo, tá? Para que ele realmente se forme como um servidor completo, entendeu? Como um profissional completo do mundo do trabalho. Então eu falo que
o dia todo eu vou estar falando para esses colegas, para os meus colegas, os ativos, os que estarão na ativa. Valorize o seu sindicato, participe da tua vida sindical, cobre as correções que você acha que tem que ser, brigue, entendeu? Mas não se afaste da vida sindical, não se afaste da organização dos trabalhadores. Você também é um operário, você também precisa se organizar para poder cobrar do seu patrão e divulgar para a sociedade a valorização que você espera que você receba. Acho que é isso. Não, perfeito. Você quer falar mais uma coisa para fechar? Esquecemos de tocar em algum assunto? Acho que a gente falou aí de todos os que foram as inspirações os inputs, como eles falam lá, né, que eu recebi lá em Turim. A gente tem que ter muita humildade, a gente não pode parar de aprender, sabe? Como auditor fiscal do trabalho, como inspetor do trabalho, a paixão vai existir sempre, mas só paixão não dá, né? A gente tem que ter muita técnica, tem que ter muita humildade para saber que a gente tem que aprender, mas também tem que ter muita força de vontade para saber que no ponto que eu estou hoje da minha carreira, eu tenho uma obrigação, eu me sinto na obrigação de ser um disseminador também, tá? De ser um provocador, um facilitador, com todos os erros, com tudo aquilo que eu ainda tenho que aprender, inclusive com um colega novato, inclusive com o meu colega que não tem 30 anos, mas tem 10, tem 5, tem 20 anos de casa, entendeu? Mas acho que todo mundo tem que se engajar nessa missão mesmo, que é a capacitação continuada o tempo todo, o dia todo, aprendendo e transferindo conhecimento para outros colegas. Perfeito. Tá ótimo, Luiz Alexandre. Obrigado, Fábio. Obrigado você. Foi ótimo ter você aqui nesse primeiro podcast do Simparte, que a gente espera que tenha uma série bem bacana para informar cada vez mais a todos os auditores fiscais do trabalho. Tá certo? Legal. É Simparte na veia aí. Vamos valorizar cada vez mais nosso sindicato estadual. Perfeito, valeu. Obrigado, Fábio. Até mais. Obrigado aos colegas que assistiram.